Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer um corte aqui do Facincani falando sobre a provável venda do menino Alan. Mas em contraponto, o valor do Alan, que está em próximo a 30 milhões a oferta, pode ser utilizado para a contratação do Almada e do John Arias. E ainda tem uma pessoa ajudando o Palmeiras nessa contratação, que é o Marlon Freitas, que jogou com ele lá no Botafogo. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá essa força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Acordaram! Acordaram no Palmeiras, é isso mesmo, em que o clube negocia as contratações do meia Thiago Almada, que está no Atlético de Madrid, e do atacante John Arias, do Wolverhampton. Por outro lado, pode perder o meio-campista Alan para o futebol italiano, mas isso, por mais que pareça preocupante, pode ser muito bom dentro dessas duas novelas que vão acontecer. Te explico tudo aqui neste vídeo. Vamos para as informações. Bora! Meus amigos ligados comigo aqui no canal do Facincani, bombástica, do jeito que a gente queria. Será que as rezas valeram? Será que nos ouviram finalmente? Acordaram do sono da beleza? Despertaram? É isso! Pelo menos especulações do tamanho que o clube precise, que você aí do outro lado gostaria que esse time pudesse ter para perspectivas melhores em 2026. Então já chega deixando o seu like, hypando, hypa aqui embaixo o conteúdo, se inscreva aqui, claro, vem aqui ó, ativa o sininho de notificações para saber tudo do Palmeiras. Porque, apesar de uma das notícias ser preocupante em relação ao mercado da bola do Palmeiras, porque dá para analisar por um lado meio cheio desse copo a informação de que o Palmeiras pode perder uma das suas grandes peças de destaque no pouco que o time fez em 2025. Esse cara, pra mim, jogou bola demais. Porque tem duas situações se engatilhando firmemente para acontecer que esse copo cheio é o que vai compensar esse lado aqui para sair do papel e se tornar realidade. Então, sem mais delongas aqui nesse vídeo, vamos explicar para vocês as situações envolvendo o Alan, que pode deixar o Palmeiras a qualquer momento, Thiago Almada, que fiz até anteontem aquela live para clamar pela contratação do Thiago Almada, e que parece que nos ouviram clamando isso na live, e também a reascensão do Palmeiras no caso John Arias, um jogador que desde o ano passado o Palmeiras tem como grande desejo. Peças que foram colocadas com obrigatoriedade pelo técnico Abel Ferreira para contratações, além de um zagueiro e de um camisa 5. As 5 peças que para mim fechariam o que o Palmeiras necessita. Formar um time titular bom e aqueles jogadores nota 5,5, 6 para serem reservas e ajudar no desenvolvimento do elenco ao longo da temporada, para que o déficit do banco de reservas não seja tão grande em relação ao time titular. Então, meus amigos, é o seguinte, tá? Todas as informações checadas e apuradas que eu vou trazer com detalhes para vocês. Atenção, atenção. A história do Alan, por que ela pode ser diminuída em termos de frustração se o atleta sair? O Napoli fez uma proposta ao Palmeiras de 30 milhões de euros pelo atleta e o Palmeiras quer mais. Tá no direito dele o Palmeiras. Acho que o Alan, por 30 milhões de euros, estaria bem vendido, haja vista que se o 2025 do Palmeiras tivesse mais sucesso, né? Ele, por exemplo, não tivesse saído no meio da final da Libertadores, no pouco que o Palmeiras fez naquele dia, né? De, sei lá, ele ajudar a ter dado um passe para gol de título, um gol de título, esses 30 milhões seriam 50 facilmente. Mas, por tudo que aconteceu no ano passado,
eu acho que 30 milhões de euros seria um bom valor. O Palmeiras acha que tem que pagar mais. Quem quiser o Alan tá no direito do Palmeiras e não condeno. Acho que o Palmeiras tem que ser sempre um time a valorizar ainda mais as suas vendas e nisso o Palmeiras faz muito bem, obrigado. Tá? Nisso o Palmeiras, ele tem dado aula no mercado, tem vendido muito bem. O problema do Palmeiras é a prospecção para contratar. Porém, como o Palmeiras quer mais e entendeu que o Napoli até pode se dispor a melhorar essa proposta nos próximos dias, isso casaria dentro de outros valores que o Palmeiras tem a despender, que podem girar em torno de 38 milhões de euros num total. Atenção, o Alan pode compor praticamente toda a base de prospecção que o Palmeiras tem aqui, envolvendo Thiago Almada, que está no Atlético de Madrid, e o John Arias, do Wolverhampton. Esses dois jogadores, num total, poderiam custar aos cofres do Palmeiras 38 milhões de euros na somatória. Então tá vendo como o copo meio cheio aqui se soma no que eu estou falando? Porque além de tudo, contratando numa hipotética situação o John Arias, ele vem exatamente para suprir a saída do Alan. Porque jogam na mesma posição. E o John Arias, um jogador que por mais que eu tenha muito carinho especial pelo Alan, acho que esse menino vai se tornar um belíssimo jogador de futebol e já é no Palmeiras, deveria ter muito mais moral do que tem. O John Arias, pra mim, tá muito mais pronto, até pra função que o Palmeiras precisa, que é um jogador driblador e fazedor de gol. Tá? Então aqui você poderia ter uma somatória de uma saída com muito mais qualidade. Tá certo? O Thiago Almada já vem pela posição mais carente do Palmeiras nos últimos tempos. O articulador, o enganche, o camisa 10. Então, olha só como uma saída resolveria com muita propriedade essas duas posições ruins. Mas o que está acontecendo então em relação a Thiago Almada e o John Arias, tá? Oficialmente, para a imprensa argentina, que tem muito mais ligação e propriedade, proximidade com o staff do Thiago Almada do que a imprensa brasileira, isso é um fato, tá? A imprensa brasileira cuida aqui de quando o clube tá indo pra cima, tal, ou de jogadores brasileiros. Lá na Argentina é diferente. E lá, eles têm muita confiança, os staffs, nas imprensas, na imprensa local, porque como os atletas lá precisam de uma valorização ainda maior e tudo mais, pela história, pela situação que tá o país, então eles geralmente passam aquilo que acontece mesmo pra explodir no mercado e potencializar esses nomes para que, por exemplo, mercados como o brasileiro vão lá e comprem esses jogadores, né? Então, o Thiago Almada foi noticiado nesta sexta-feira, tá? Além pelo Gaston Edu, que é um jornalista muito bem relacionado na Argentina, não é um cara de muitas notícias, mas é aquele cara que sempre quando tem alguma coisa, de fato acontece, né? Um cara hypado nas redes sociais por lá, acompanha o dia a dia da seleção argentina, cara até patrocinado pela Adidas, ou seja, um cara que tem know-how pro mercado argentino de notícias, tá? Esse cara, junto com a TYC Sports, o que é a TYC Sports que eu falo sempre pra vocês e mostro e dou muita credibilidade nas minhas lives? Torneios e Competências Esportes. Ela é a gestora do campeonato argentino, tá? É como um portal grande aqui do Brasil fosse da mesma empresa, que é o que existe, que detém os direitos de transmissão das principais competições. Quando a Torneios e Competências dá uma informação, essa informação em 95% ela é correta. Ela está acontecendo. E a Torneios e Competências confirmou que o Palmeiras, além das negociações estarem abertas pelo Thiago Almada, com o staff do jogador, o Palmeiras ofereceu aquilo que o Atlético de Madrid pede pelo atleta. 20 milhões de euros pelos 50%. Não caiam na falácia de acreditar que o Atlético quer 35 milhões. Isso aí é o valor total do jogador. O Atlético se dispõe a vender metade, até pelo poder de revenda que ainda tem o Thiago Almada, justamente porque é um jogador que tem interesse em ter neste momento o máximo de minutagem possível para jogar a Copa do Mundo em 2026, no caso este ano, nos Estados Unidos, porque é um jogador importante no elenco do técnico Lionel Scaloni, onde ele foi inclusive campeão em 2022. Então, meus amigos, o Palmeiras está em negociações com o Thiago Almada. O que está acontecendo nesse momento, tá? E segundo a TYC Sports, o Thiago Almada está com um pé fora do Atlético de Madrid porque ele pediu para ser vendido. Ele, Thiago Almada, ele não quer continuar lá e
o convencimento do Palmeiras tem se dado por um pequeno e importante detalhe agora para que o Thiago Almada volte à América do Sul, diferente até do que o staff gostaria que ele permanecesse na Europa, só que sem garantia dessa minutagem. Um cara chamado Marlon Freitas. Essa informação é verdadeira sim. O Marlon Freitas já conversa com o Thiago Almada e mostrou para ele o projeto do Palmeiras e o que o fez trocar o Botafogo, do qual ele era um capitão da equipe, para chegar ao Palmeiras em 2026. Jogadores que foram campeões juntos, na mesma equipe, dividindo a mesma região do campo, que é, obviamente, o meio-campo, e que, obviamente, ganharam Campeonato Brasileiro e Libertadores em 2024. Então, o poder de conhecimento fiel da balança para que o Thiago Almada se enquadre no que o Palmeiras ofereceu a ele, Thiago Almada, nesse momento, que é o teto do clube, junto com Paulinho, com Andréas Pereira, com Rafael Veiga, com Gomes, porque ele ganha um pouco mais do Atlético de Madrid, mas não muito além desse teto. Esse poder de convencimento chama-se Marlon Freitas, tá bom? Marlon Freitas. Então o Palmeiras tem uma belíssima carta na manga para que essa negociação saia do papel. Então vamos aguardar essas próximas horas do andamento, porque o Palmeiras entende que é uma grande oportunidade de mercado que não se pode perder, ainda mais para dar uma resposta aos rivais, né? No caso, o Cruzeiro, que acabou de contratar o Gerson, que foi desejo, que houve conversas com o Palmeiras, como trouxemos com exclusividade aqui no canal do Facincani há 3 meses, e infelizmente pelos valores o Palmeiras não quis pagar, mas agora surge um jogador mais barato e que pode fazer até uma função mais versátil da qual o Palmeiras gostaria no setor de meio campo em relação ao Gerson, tá? Por outro lado, em paralelo a essa história do Thiago Almada, tem a situação do John Arias, do Wolverhampton, que já desde o final do ano passado falou: não quero continuar aqui, o time está rebaixado virtualmente para a segunda divisão da Inglaterra, vai se desfazer de vários jogadores, vai precisar de grana, obviamente, para se manter na Championship com força no ano que vem, com poderio de investimento para tentar voltar à primeira divisão. E aí, obviamente, com isso, esses negócios vão acontecer. O que, por exemplo, no final do ano passado, o Wolverhampton pedia ao Flamengo, que fez fortes consultas para ter o John Arias como reforço e acabaram não vingando, é o mesmo daquilo que ele pagou ao Fluminense. 22 milhões de euros. Só que tem um detalhe, isso era um valor total com metas que deveriam ser batidas. O Palmeiras ofereceu 18 milhões. Até onde eu estou sabendo nesse exato momento. Por isso que eu falei dos 38 lá no começo da informação em relação ao caso do Alan, porque o Palmeiras não gostaria de ter essas metas lá na frente para serem cumpridas, mas gostaria de executar um valor maior do que o que foi pago integralmente pela equipe do Wolverhampton, à época ao Fluminense, com parte também cedido ao time colombiano do Patriotas, onde ele fazia parte. Então, meus amigos, o Palmeiras acordou de uma vez por todas e, obviamente, isso sim é investimento que o clube precisa. Trazer jogadores que todo mundo sabe que com 95% de chance vão dar resposta. Porque aí, olha só o desenho de um meio-campo com isso, caso saia do papel. Você pode até abrir mão nesse momento, de um primeiro volante, para ter o Marlon Freitas com Andréas Pereira, com Lucas e com, olha lá, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Thiago Almada. John Arias, o Paulinho voltando e o Vitor Roque. Gente, é um outro desenho de meio campo, é um outro desenho de meio ataque, é um time extremamente letal em todas as posições. Um meia que trabalha com uma capacidade incrível de servir os companheiros como Almada, 2 volantes que trabalham com muita imposição de chegada e controle de jogo, também para fazer com que o Palmeiras jogue de uma forma muito mais inteligente, com bola no chão, com trocas envolventes de passes. 2 caras que jogam mais abertos, com um potencial enorme de finalização, como o John Arias e, obviamente, o Paulinho, e um centroavante amplamente letal como o Vitor Roque. Olha o tamanho e a mudança de cara desse meio campo. Estão vendo como esse tipo de sonho é o que faz o torcedor querer que o Palmeiras aí sim acredite em todos os seus objetivos traçados para ser campeão e recomeçar
como foi a palavra da moda de 2026, tá lá na parede do Palmeiras, recomeçar o 2026 com aquele sonho traçado em 2025 de ganhar tudo, então aí sim, com esses dois nomes, com essas duas chegadas de Thiago Almada e de John Arias, se elas de fato acontecerem, o Palmeiras precisa fazer todos os esforços possíveis. Ah, mas vai gastar muito. Dane-se. Gasta agora. Se ficar devendo um pouquinho depois, o Palmeiras tem como pagar. O Palmeiras traçou a venda do Alan aí como meta, porque isso vai fazer com que o time se torne uma outra forma, uma outra montagem para que nos campeonatos que for disputar, faça muita frente a Cruzeiro e Flamengo. Inclusive é o seguinte, tá? Para encerrar a informação. O Alan, por enquanto, o Palmeiras quer vendê-lo separado. Separado. Mas, não se descarta, até porque o Palmeiras definiu que um desses jogadores de meio campo, Maurício, Alan principalmente, estão nesse chamado poder de revenda, jogadores que foram contratados para esse tipo de negociação, pode ser que dessa vez o Palmeiras até tente envolver um dos jogadores, no caso o Alan é o principal, é o cara que tem mais mercado hoje da Europa olhando para o Palmeiras, para que um desses negócios tenha um desenrolar mais facilitado. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Não é certeza isso, tá? Por isso que eu tô dizendo que pode ser, não é cogitado no Palmeiras. O Palmeiras quer vender o Alan separado para esses dois investimentos. Vamos aguardar, mas finalmente uma notícia para fazer com que o torcedor entre na semana de estreia do Campeonato Paulista neste sábado contra a Portuguesa, com um pouquinho mais de sorrisinho e, obviamente, uma esperança para ter um 2026 mais feliz. Dê o seu like, se inscreva aqui no canal do Facincani, like e hype esse vídeo se você, assim como eu, finalmente ficou empolgado com a informação. Até a próxima! Bom, rapaziada, esse é o corte que eu trouxe pra vocês aí com o Facincani falando muito sobre essa janela de contratações. Então, claro que a gente não queria perder o Alan. É um menino que tem muito potencial, tá? A gente sabe que por muito tempo o Abel foi escanteando ele, né? Aí depois da saída do Estevão, começou a aparecer um pouco mais. Mas qual é a realidade? A oferta por ele é 30 milhões. Só que o Palmeiras ainda não aceitou. Então pode ainda melhorar essa oferta. O Palmeiras não quer 30 milhões. Se eu não me engano, na última vez que eu escutei, era sobre em torno de 40 milhões. Que seria o valor praticamente exato para fazer a contratação tanto do Almada quanto do John Arias. Como o Facincani falou ali, é claro que o Alan tem muito potencial ainda para desenvolver. Isso aí é óbvio. Só que se você for colocar na balança o Alan ou o John Arias, bom, o John Arias é um cara já cascudo, já experiente, foi campeão com o Fluminense, da Libertadores, então assim, é uma experiência bem acima da média. O Abel pediu esse tipo de jogadores experientes. Então assim, claro que o ideal seria ter o John Arias como titular e talvez o Alan como um reserva, mas ao mesmo tempo você vai acabar não desenvolvendo tanto o garoto. Então por isso que talvez a venda hoje seja um bom negócio, que vai desenvolver lá e ainda a gente vai ter recurso para fazer essas duas contratações excelentes. Então assim, como foi falado, o Wolverhampton com certeza vai ser rebaixado, virtualmente já está rebaixado, né? Então o John Arias não quer ficar lá, a gente sabe que ele é um cara que frequenta a seleção, então ele não quer ficar fora dos jogos até a Copa do Mundo para não correr o risco. É claro que ele é um excelente jogador, mas ele quer jogar, meu irmão. Ele quer minutagem. E como foi falado muito bem pelo Facincani, o staff do jogador não queria que ele voltasse pro Brasil agora. Só que aonde ele vai ter garantia de minutagem? Que não adianta ele continuar na Europa e continuar na reserva, vai dar a mesma coisa. É claro que vai sair do time que vai ser rebaixado, tá? Mas ele quer minutos, ele quer jogar, meu irmão. Ele não quer correr o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Então, para isso, cara, vir Palmeiras. Vai ser titular absoluto ali na direita. Sem sombra de dúvida.
Então a melhor opção hoje para o John Arias é sim vir vestir a camisa do Verdão. E a situação do Almada, cara, é um negócio complicado, é caro também. Até porque ele tá pedindo 20 milhões só por 50%, né? Eles sabem que o Almada ainda vai ter um bom percentual, ter uma boa possibilidade de grandes vendas. Então eles querem vender 50%. E olha que é valorização de 100%, né? Porque eles pagaram 21, se eu não me engano, o Atlético de Madrid. E agora estão querendo 20 por 50%. Rapaziada, pra mim vale a pena. Como ele montou ali, ele deu um exemplo. Você imagina o meio ali com Marlon, Andrés Pereira, Almada, John Arias, Paulinho e Vitor Roque. Gente, pelo amor de Deus, não vai ter como parar o Palmeiras, não. Não sei que o Abel consiga fazer burrice demais, mas não acredito que ele não tem como, cara. Seria um time quase que imbatível. Claro que a gente tem deficiência ali na lateral direita, principalmente pra mim. Eu acho que se Deus quiser, o Piquerez vai voltar a jogar um bolão nesse ano de 2026 e falta um zagueiro. Que a gente tá nessa resenha aí, nessa novela com o Nino. E a gente mesmo já falou, o Facincani também, já trouxe um corte do Facincani, que seria ótimo trazer o Barbosa. Mas enfim, o foco do vídeo não é esse. Mas o foco é dizer também que a negociação difícil é caro, mas o Palmeiras já sabia desse valor. Porque se eu não me engano, o Grêmio, o Cruzeiro, algum time do país já chegou a sondar. E a informação desde o início já era essa, 20 milhões por 50%. Então o Palmeiras já foi abrir a negociação já sabendo mais ou menos que seria em torno disso aí. E mesmo assim foi. Então é um ótimo sinal. E além do mais, tem a ajuda do ex-companheiro dele de clube, o Marlon Freitas, que foi apresentado essa semana e sim, já fez contato com o jogador para tentar ajudar essa negociação aí e voltar a cabeça dele para vir pro Brasil vestir a camisa do Verdão. Que na mesma situação do Arias, ele é um jogador de seleção argentina, ele tá ficando mais no banco do que tudo. Então ele quer mudar de time, mas não quer, vou ficar na Europa, mas para ficar na reserva, ele quer ter certeza que vai vir para jogar. E é a mesma situação do Arias. É chegar para ser o 10 nosso ali, cara. Uma outra camisa pro Paulinho, é um excelente jogador, mas aí vai jogar como 10 característico. Então assim, o Palmeiras está disposto a pagar esses 20 milhões, já sabia disso. Tem a ajuda do Marlon Freitas para essa negociação dar certo. Falando de toda a estrutura que o Palmeiras tem. Então assim, a gente fica na expectativa das cenas dos próximos capítulos. A gente está acompanhando aqui de perto. Tudo que a gente tiver de novidade a gente vai trazer aqui para você. Mas assim, é uma visão de mercado excelente. Porque a gente vinha falando para quem acompanha o canal que tá devagar essa janela. Que trouxe o Marlon Freitas, mas não ia ser suficiente. Agora, com essa informação de Almada e John Arias, rapaziada, aí realmente o Palmeiras muda de patamar. Muda de patamar seriamente, filho. E aí, cara, chegando um zagueiro, então, acabou, filho. Vai ter pra ninguém. 2026 vai ser tudo nosso. Quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda com a venda do Alan? Eu, sinceramente, não gostaria, mas ao mesmo tempo acho que é a melhor situação. Porque senão o menino vai ficar no banco. Pô, ele não vai botar o John Arias no banco pro Alan jogar. Não existe o John Arias vindo. Então tudo é condicionado. Se for para vender o Alan, que traga sim o John Arias e o Almada. Mas no mínimo o John Arias pelo Alan. O Alan por 30 milhões trazendo o John Arias por 18. Tá no equilíbrio. Ainda vai sobrar um dinheiro bom para tentar essa contratação do Almada. Então eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Você acha que o Palmeiras está certo em buscar esses dois jogadores? Você gostaria de ver eles vestindo a camisa do Verdão? E a venda do Alan, você acha que é o momento para vender o moleque ou tinha que segurar um pouquinho mais?
Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo novidade, informação, tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras para você, torcedor alviverde. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Verdão para trazer para você. Valeu, rapaziada, um grande abraço.